bocuda. Aí a pastora Cândida achou, não, você vai ter que dar o seu testemunho lá. E um dia eu peguei uma carona com o pastor Davi Reich e com o pastor Geraldo da Taverna de Adulão, e eu fui para Campinas com eles no congresso. E aí no caminho, conversa vai, conversa vem, eu comecei a dar este testemunho que eu vou falar aqui hoje. E aí o pastor Davi jogou o carro para o encostamento e falou, pode descer, eu não vou andar com você no carro. De tão pesado que era o testemunho, mas não é que era pesado. Porque quando Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, isso é muito bom, né? Nós cremos nisso. E eu vou contar um pouquinho para vocês o meu testemunho. Nós estamos na campanha Deus do Milagre. Nós ouvimos várias canções aqui do Deus do Milagre. E nós vivemos por causa desse Deus do Milagre. E é esperando nesse Deus de milagre. Eu, pelo menos, vivo assim. Quem é que vive esperando milagre? Amém? Nós vivemos na esperança de que esse Deus do milagre nos entrega, né? Porque já está na Bíblia, nós ouvimos isso aqui outro dia. Já está na Bíblia aqui os nossos direitos, as promessas, né? E Deus fala dos milagres. E eu sou uma pessoa que sou milagre. Eu estou aqui hoje porque houve um milagre na minha vida. Amém. E eu louvo a Deus por isso. E quando eu falo sobre o meu testemunho, eu não quero engrandecer o diabo que eu servia, mas o Deus que eu sirvo hoje. O Deus que ainda trabalha na minha vida. Porque eu estou no processo. Eu sou uma pessoa que não sai lá de Jeremias 18. Eu vivo falando com Deus, não me tira da Maria. Eu quero continuar aqui, porque é ali que eu sou moldada. É ali que Deus trabalha, é ali que Deus fala comigo. Amém, queridas? E eu quero te dizer que se você está precisando de um milagre, entenda que Deus é o Deus do impossível. É a primeira coisa que você precisa entender. Que as coisas fáceis, as coisas comuns, você que vai ter que fazer. Mas o impossível, o difícil, é com Ele. É Ele que faz. Não adianta nem a gente tentar, porque o impossível é para Deus. Lucas 1,37 diz isso. E eu creio muito. E eu creio também que tudo, para mim estar aqui hoje, tudo para acontecer nas nossas vidas, tudo que vem, tudo que é para acontecer, com certeza, antes, nós temos sinais. Deus fala conosco. Eu não sei se com vocês é assim, porque comigo é. E tudo na minha vida aconteceu de maneira assim, sobrenatural. Tem um versículo da Bíblia que eu me encaixo nele, que está no livro de 1 Samuel 2,8, onde fala que Deus, 1 Samuel 2,8, está até aberto aqui, diz assim: levanta o Senhor, empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Não é a pregação de hoje, mas hoje eu me vejo sentada entre os príncipes e entre as princesas. Quando eu me vejo sentada do lado de vocês, eu sou honrada. Eu me sinto honrada por Deus. Eu já falei há tempos atrás assim, que eu não merecia isso. Mas eu vim entender que nós merecemos sim, quando nós resolvemos a desfazer das coisas do mundo. Resolvemos a deixar as coisas do mundo e seguir a esse Deus maravilhoso, esse Deus amado, esse Deus querido. E eu quero te dizer que Ele avisa a gente antes, Ele fala com a gente antes, e isso nos faz acreditar no poder do Senhor.
né? Eu gosto muito de ouvir Dália, do testemunho dela, que ela fala assim: Deus me falou na palavra. E Deus fala com ela muito na palavra. Eu vejo isso, eu sou testemunha disso. E isso é gostoso da gente falar, da gente ouvir. E eu quero começar falando com vocês, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, essa palavra. Êxodo, capítulo 3, para que eu possa dar uma introdução desse meu testemunho, que hoje não é vergonha para mim. Hoje não é vergonha para mim, porque eu posso exaltar o nome do Senhor com ele. Eu posso dizer: Deus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso. Amém? Amém. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo, vamos ler o versículo 8. Diz assim, versículo 8: Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazermos subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana. Amém, glória a Deus. A uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. Versículo 12 diz assim: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém, queridos? A gente entende que Moisés deve ter tremido nas bases quando Deus mandou que ele fosse tirar o povo do Egito, né? Ele, com certeza, ele teve medo. E a primeira pergunta que Moisés fez foi essa: peraí, eu vou lá, mas e quando esse pessoal me perguntar quem é o Deus dos pais dele? O que eu vou falar com eles? A gente vê assim Moisés perguntando assim: peraí, qual que é seu nome? Que nome que eu vou dar? Que nome que eu vou falar com eles lá que mandou eu vir aqui? A gente vê uma intimidade, né? Porque quando alguém chega perto de você: qual é o seu nome? Queria conversar com você, bater um papo, eu quero ter uma intimidade com a pessoa. Então a gente vê essa intimidade de Moisés. E aí Deus fala claramente: Eu sou o grande eu sou. Eu sou. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Diz mais assim: dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou. E eu louvo muito a Deus, porque este grande eu sou me encontrou. Me tirou do futuro, daquele monte lá, e me trouxe para sentar ao lado dos príncipes. Por isso, quando vocês ouvirem aqui um pouco meu relato, vocês vão entender por que eu falo que eu dizia que eu não merecia. Hoje não, hoje eu já não falo mais isso. Hoje eu tenho sabedoria na palavra. Eu confio no Deus, no grande eu sou. E eu sei que Ele tira pessoas de lugares muito pior do que os que Ele me tirou. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa: que esse Deus de milagre, do qual nós estamos falando dele hoje, Ele quer te dar esse milagre. Se você está vivendo um problema, seja na área da saúde, como eu estou enfrentando aqui esse braço, vocês não têm noção, seja com um filho que está fora da presença do Senhor, que às vezes está nos vícios, está na prostituição, com o esposo, né? Eu recebo muitos pedidos de oração pelos esposos que não estão na presença,
que estão vivendo nas drogas, que estão vivendo nas bebidas, no adultério, na prostituição. Se você quer ver um milagre, este milagre acontecendo dentro da sua casa, eu vou te dar um conselho, queridos. Pare de focar nos problemas. Comece a perceber, comece a ver, a enxergar que Deus tem a solução para os seus problemas. Deus pode fazer um milagre nessa área também. Ele pode mudar a história. Ele pode fazer nascer de novo. Porque Ele me fez nascer de novo. Ele mudou toda a minha trajetória. E você deve estar perguntando: como é que eu posso receber esse milagre? O que eu tenho que fazer para esse milagre acontecer na minha vida? O que você fez? Eu te digo, querida, fique em paz. Confia no Senhor, crê nele e espera nele. Salmo 37:5. Nós temos mania de vir e entregar no altar nossa situação, nossas dificuldades, nossos problemas. Nós confiamos no Senhor, por isso estamos entregando. Mas quando Ele manda esperar, meu Deus. Esperar com paciência no Senhor. De que jeito? Passando a luta que eu estou passando, passando a dificuldade que eu estou passando. Como é que o Senhor quer que eu espero? Eu quero para ontem. Eu quero um milagre para ontem, queridas. Tira o foco dos seus problemas. Não cabe a nós resolver quando a coisa é impossível, quando a coisa é milagre. O nosso papel é descansar e confiar em Deus. Isaías 64:4 diz que o Senhor trabalha a favor daqueles que o esperam. Então, quer ver o milagre acontecendo? Está aí uma dica. Saiba esperar no Senhor. Confia no Senhor. Entrega para o Senhor. Porque quem fez isso na minha vida para que hoje eu estivesse aqui, hoje não está viva, foi minha mãe, que confiou, que entregou a minha vida para Deus e que esperou nele. E antes que ela tivesse um mal de Alzheimer, que ela se tornasse uma menininha, ela contemplou a vitória, porque ela me viu convertendo a Deus. Enquanto você não esperar, não tirar essa ansiedade e parar de adivinhar como é que Deus irá fazer, como Deus vai resolver essa situação, você não verá a mão dele trabalhando em sua vida, na sua casa, na vida dos seus, daqueles que você ora, você não verá. Cicinha, se você chegar em Sabará e perguntar assim, onde Cicinha mora, cadê Cicinha? Todo mundo vai te falar. Mas se você chegar lá e falar assim, cadê Dionísio? Ninguém conhece. Deus me deu uma nova vida e fez com que todos me chamassem pelo meu nome. Dionísio. Eu comecei a fumar com 11 anos de idade. Comecei a fumar aquela talazinha de chuchu. Falaram que saía fumaça, aí nós começamos a fumar. E com isso, eu acabei viciando no cigarro com 11 anos de idade. Eu comecei a beber aos 15 anos. Entre 13 e 15 anos. Meu pai tinha um bar. Nós somos 11 filhos, somos 10 hoje. E eu praticamente sou a filha do meio. E filha do meio dá problema, né? Oh, meu Deus. Mas eu comecei a fumar aos 11, a beber aos 15 anos. A gente era obrigado a trabalhar. Nós tínhamos escala, eram muitos filhos, e cada um tinha que trabalhar 2 horas no bar. E aí eu tinha meus amiguinhos que iam para lá. Enquanto eu trabalhava, eles ficavam lá rodando no banquinho que meu pai fez no balcão. E quando estava dando a hora de ir embora, meus amigos diziam assim, rouba mais um cigarro aí para nós fumar. E aí, como é que meu pai veio, eu pegava qualquer maço de cigarro. E muitas das vezes era um tal de Paquetá. Um cigarro que não tinha filtro, o cigarro mais forte, aqueles homens mais viciados, mais fedorento, mais cachaceiro, que ele já fumou aqui, sabe? Era fedorento o cigarro. E quando
colocava, enfiava o cigarro assim no short, e aí quando chegava a hora do meu irmão que ia me liberar, eu já pulava o balcão e já ia com meus amiguinhos no outro lado do rio, onde tinha uma pinguela. E quando chegava lá, a gente começava a fumar. Só que a gente não tinha noção que a gente poderia esconder aquele maço de cigarro. Nós sabíamos que nós não poderíamos voltar com ele para casa. Então o que a gente fazia? Fumava um atrás do outro. A gente ia acendendo, com um acendendo o outro. E a gente ficava lutada. E vocês imaginam os livramentos que Deus me deu antes de conhecê-la. Porque quando a gente subia naquela pinguela, não sei quem conhece aqui essas pinguelas de interior, que elas é só o cabo de aço, né? Só tem lá na ponta e na outra, e elas vai com você assim, ó. Gente, a gente passava segurando os cabos de aço completamente dopados. Para chegar em casa morrendo, escovar os dentes. E eu já roubava as balas de hortelã também, para que eles não sentissem o cheiro do cigarro. Nós ficamos também, eu fiquei também viciada em jogos de carteado. Nessa idade também. Eu jogava todo tipo de carteado. Era 7,5, 21, escopa, pife, truque, dezão, todo quanto é tipo de jogo que tinha no baralho, eu aprendi. Só que não ficou só isso, o diabo queria mais. Eu me tornei uma viciada. Eu conheço todas as casas de bingos que vocês imaginaram. Eu só não conheci do Barreiro. Mas todas as casas. Tinha uma tal de bingo estar, que eu descobri que se você entrasse 11 horas da manhã para lá, você ganhava o almoço. Então, todo dia eu tinha médico para Belo Horizonte, eu já morava nessa barata. Todo dia eu tinha uma desculpa que tinha médico. E meus filhos ficavam lá, jogados com alguém. Eu ficava jogado porque a minha família cuidava. Mas eu vinha para Belo Horizonte. Entrava nesse bingo, porque tinha almoço. Gente, era um fedor de cigarro, mas eu não sentia. Era fumaça. Era aquelas rodas de escarnecedores. E toda vez que a gente chega, é engraçado, parece que é uma coisa assim, é diabólico, né? Mas eu sempre chegava lá e ganhava rodada de R$400. Pagava chope para todo mundo. Cigarro, vinho, bebida, tudo. E aí eu passava ali quase que a tarde toda. Ganhava e perdia. E tinha dias que eu perdia tanto que eu tinha separado a passagem no bolso. Mas eu falei, não, eu tenho certeza que eu estou com sorte agora. E pegava o valor da passagem e jogava. E eu perdia. Mas eu tinha que voltar para essa barra. E aí eu chegava na fila do ônibus e sempre estava pedindo, gente, eu fui roubada, me assaltaram, tem como você me emprestar, pagar minha passagem? Só que tinha dia que eu esquecia e pedia para a mesma pessoa. E aí eu ganhava aquele estado, mas o que é isso? Toda vez que você vem aqui, você é roubada? Assim foi a minha vida durante anos. Casei. E o meu esposo me ensinou. Eu falo que ele me ensinou a beber porque até então eu tomava só cerveja. Mas aí ele me ensinou a beber cachaça, caipirinha, cerveja, Campari. Nós saíamos e bebia todas. Ele era alcoólatra e eu já tinha tendência ao alcoolismo. E ele me ensinou também a jogar, a valer. Nós tínhamos um apartamento em Belo Horizonte, vendemos esse apartamento para comprar uma casa em Sabará, mas nós queríamos era um bar. Em vez de construir a casa, nós fizemos um bar. Um bar que era o ponte do bairro. Era um bar muito grande, lógico que tinha que ter um salão de jogos e uma quadra de areia. Todo mundo ia para esse bar, inclusive as pessoas que eram de mal com a polícia. Todos frequentavam meu bar. Então meu bar era guardado. Roubavam todo quanto é comércio no bar, mas o meu não. Por causa das pessoas que também frequentavam ali. Eu era protegida do bairro. Ai de quem roubasse uma bala. Eu aprendi a jogar e fiz no meu bar. Eu e meu esposo. Fizemos no meu bar um local
de jogatina, onde ali pais de famílias passavam com 13º no bolso, passavam com pagamentos, com dinheiro de comprar os leites dos filhos, o alimento da casa, e deixavam tudo ali no bar. Porque além de ser uma viciada em jogos, eu era também viciada em falcatruas. Eu pagava uma pessoa para sentar do meu lado. E ali eu mostrava as minhas cartas para essa pessoa. E essa pessoa jogava a carta que eu precisava. E eu dava a ela sempre o dinheiro por baixo. A malandragem fez parte do meu passado. Eu era o braço direito de Satanás. Ficava no bar até 4, 5 horas da manhã. Meu marido tinha um trabalho secular e quem cuidava desse bar era eu. Isso foi durante muitos anos. Alcoólatra, viciada, uma pessoa maldosa. Eu vi os homens saindo dali cabisbaixo e ainda falava bem feito numa decisão aqui. Eu posso falar isso hoje, tendo a certeza que nenhum dardo, nenhuma flecha será sobre a minha vida ou sobre a vida da minha família. Porque Deus é comigo, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. E Ele não tem poder mais. Eu falo para glorificar o nome do Senhor. Assim eu vivi durante anos, jogando, bebendo. E teve uma vez que eu mais meu marido fizemos um pacto que não ia mais nos vinhos. Fizeram esse pacto entre nós. A gente não conhecia Deus, então nós fizemos esse pacto com o diabo. E aí nós dois enfrentávamos. Nós só contava que estava no bingo quando a gente ganhava dinheiro. Ah, hoje eu não aguentei, não passei lá no bingo, aqui, ó, toma pra você. Entregava 1.000, 2.000, que eu tinha ganhado no bingo. Ou ele fazia isso. Eu jogava no bicho 4 vezes ao dia, queridos. Eu ganhava muito dinheiro. Eu sonhava demais com um sonho até hoje. E transformava meus sonhos em jogo de bicho. E ganhava muito. Sabia interpretar. Por isso, hoje, eu tenho a graça de Deus de fazer interpretação de sonho. Porque um dia um irmão profetizou isso na minha vida, meu irmão de sangue, já era crente. Ah, mulher, Deus vai te usar em sonhos. Prepare-te. Porque eu tinha sonho demais. E eu contava os sonhos zombando dele, né? Falei, opa, hoje é dia de eu ganhar um bicho. Essa foi a minha vida durante muitos anos. A minha mãe, meu bar era aqui, tinha um asfalto. A minha mãe tem até hoje a nossa casa de 2 andares. E a minha mãe ficava lá de cima da janela com a mãozinha lá no meu bar, orando, intercedendo. Eu pegava uma cerveja toda vez que eu via ela lá, eu punha um cigarro na mão, uma cervejinha aqui, tomava um gole, tirava um trago e jogava para cima e falava, ei, velho, quer um trago? Quer uma latinha de cerveja? Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Mas assim foi, coitada, durante quase 10 anos. Ela orando e intercedendo comigo. Não desista do seu sonho, querida. Não desista do seu milagre. Não importa o tempo, saiba esperar. A dica para receber o milagre é esperar. E aí, a minha mãe fazia isso, eu insultava. Foram anos muito vício. Como é que você criou seus filhos, Dionísio? Hoje as pessoas não entendem porque eu paparico tanto os meus netos. Porque eu prefiro filmar a Luísa destruindo a minha casa do que xingar ela porque ela tirou as panelas todas do armário. Por que ela subiu lá no sofá? Essa semana mesmo ela comprou o meu sofá e quebrou o pé. Chamei a atenção dela, mas não bati, porque eu não tive tempo com meus filhos. Eu não eduquei meus filhos. Tereza, eu não vi os passos dela. Eu não vi a primeira palavra da minha filha, se foi mamãe, se foi papai. Porque a minha sogra pegava ela e levava para a casa dela. E eu gostava, porque assim eu ia ter liberdade para beber mais. Veio a Luísa, mesma coisa. Foram criadas.
e muito bem guiados, porque quem conhece meus filhos sabe que a mão de Deus estava sobre eles, porque são educados. Todos os três são educados, são carinhosos, são pessoas, todos três têm amizade com as minhas amizades, com minhas amigas, todas as minhas amigas gostam deles, porque Deus criou meus filhos para mim, através da minha irmã, através da minha sogra, e assim eu fui levando a minha vida de alcoolismo, de vícios, até que um dia Deus, não foi plano meu, foi plano meu, mas o meu marido era ter 2 meninas, e Deus me deu as 2 meninas que eu queria. Mas um dia eu tinha marcado a minha ligatura, né, que eu não queria mais ter filhos, para uma terça-feira. Mas eu era também, eu e meu esposo, presidente da igreja de Santa Rita, no bairro. Promovia festas e mais festas. Não participava de missa, mas tinha lá uma barraquinha de alvenaria que nós fizemos para vender cerveja enquanto o pessoal estava lá na missa. Era assim a minha vida. E aí, a gente nessa vida, né, de Santa Rita, aí eu não vou hoje no médico não, liguei pro médico na quinta-feira eu vou. Era terça-feira, eu não fui. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, eu vou acelerar, porque eu quero contar tudo para vocês. Quando chegou na quinta-feira, eu fui com a minha malinha para internar. Quando chegou lá, o médico falou comigo assim, vou ter que fazer exame de gravidez. Como se eu capei com o médico, eu era barraqueira, dona de barra, alcoólatra, vocês imaginam, né? O cara ficava no meu bar a noite inteira tomando uma Itaipava de R$1. E no final queria falar que era para mim anotar. Não, gente, eu não chamava ele lá para resolver. Eu pulava o balcão e pegava no colarinho dele. Você vai pagar, você não pediu fiado. E brincava com esse cara saía, falava que ia buscar dinheiro, era porque estava vindo com revólver, com tijolo. Alguém gritava lá, fulano está vindo com revólver, com tijolo. Eu ia em encontro desse homem. Era Satanás purinho. Eu ia na lar, pegava os homens altos, encarava eles. Você vai me matar, você veio para me matar, você vai me matar. Porque se você não me matar, eu te mato. Os homens passaram a ter medo de mim. Você deve estar assustado, mas eu quero que você lembre primeiro quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus dono do milagre. Porque a minha mãe recebeu o milagre. A minha vida foi transformada. Não assusta, não. Isso foi no passado, antes de conhecer Jesus. Bom, eu estava grávida quando fez o teste. 39 anos, meu Deus. Naquele tempo, você tem 39 anos e está grávida, é um escândalo, você tinha que esconder dentro de casa, era vergonhoso. E ali eu não rejeitei meu filho, principalmente quando ficaram sabendo que era um homem, porque na minha família tem muitas mulheres, e tinha 2 homens, 3 homens, e aí veio o Daniel. O Daniel veio, uma criança saudável, linda, que não me deu um trabalho sequer com doença infantil, nunca tomou uma madeira e nunca chupou bico. Ele era totalmente uma criança de Deus. E a minha irmã, durante 9 meses, passou a mão na minha barriga, que disse que o menino ia ser crente. Eu falei, vira essa boca pro cupim, quero saber de filho crente não. Fiquem tranquilos, eu já quebrei essa maldição. Eu já pedi perdão, já me arrependi, já fechei a porta junto com eles. E esses 9 meses o menino nasceu. E para aquela mulher que não queria filho crente, quando fez 2 meses, quem cuidou dele foi a minha irmã, o meu cunhado, que tinha 2 meninas, e apaixonado pelo Daniel. E começaram a cuidar do Daniel. E quando o Daniel fez 2 meses, ela resolveu ir para a igreja. Lógico que eu deixei. Eu precisava de tempo para a jogatina. Eu precisava de tempo para as bebidas. Eu precisava de tempo para os jogos do bar. E eu estava sempre numa mesa, rodeada de homens e mulheres jogando, bebendo. E essa minha irmã, que é uma mulher de Deus até hoje, ela dava banho naquele menino, pegava aquele menino, ia para o meu bar, puxava uma cadeira, sentava do meu lado, eu com cigarro, com as cartas na mão, com a lata de cerveja.
ela punha aquele menino no meu peito, no meio daquela roda. Meu marido também lá do lado. Ela punha ele no meu peito e ficava segurando ele. E eu falava, chega, ela, não, dá mamar, porque ele não tomava mamar dele, ele tinha ido para a igreja com ela. E ela ficava ali, segurando ele no meu peito, e eu jogando, eu bebendo. E vocês imaginam uma mesa de escarnecedores. Pois Deus tampava os ouvidos dela. E ali, todos os domingos, ela tinha esse ritual. E levava ele para a igreja com ela. Aos 2 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui na igreja, porque ele ia receber a Bíblia do bebê. Eu fui, bêbado, mas fui, porque eles me obrigaram a ir. E eu sentei lá, no último ano, e houve aquela comemoração da igreja, tal. E chegou o pastor para mim e falou assim, né? Fiquei sabendo que era pastor depois, não dá crédito para isso. E ele falou assim, o Daniel é o pastor, vai ser um ganhador de almas. Eu não falei amém, porque eu não sabia a linguagem dos crentes, mas eu lembro que a minha irmã falou. Aos 5 anos de idade, Daniel começou a pregar nas igrejas, e aprendeu a ler com 5 anos. E com 5 até os 6 anos, ele leu a Bíblia toda. Daniel foi crescendo no Evangelho. Daniel, todas as vezes que a gente conversava dentro de casa, ele só me respondia dentro dos versículos bíblicos. Mãe, não irei seu filho. Era só nos versículos bíblicos. Eu não usava Google quando eu converti para mim poder estudar a Bíblia. Eu ia em Daniel, essa passagem aqui está falando o quê? E até hoje, ele não está praticando a palavra, mas ele conhece. Ele não está vivendo, mas ele lembra de tudo na palavra. E nós ainda conversamos muito sobre a palavra. Daniel então cresceu, fez 5 anos, fez 6 anos, e o pai ligou para mim um dia e disse assim, nós estudávamos no auge. Meu marido disse assim, vamos dar para Belo Horizonte? Eu tinha tido um sonho, e nesse sonho eu fechava meu bar, mas eu não entendia nada disso. Opa, fechar bar, vai dar pavão, vai dar para me jogar. E aí Deus me trouxe para Belo Horizonte. Uma mulher que trabalhava com ele disse assim, tem uma casa na Barreira, você vai lá olhar. E saímos de Sabará e viemos aqui e fechamos a casa no mesmo dia. E na semana seguinte eu estava aqui em Barreira. Nessa rua de baixo aqui, uma casa lá embaixo que tem um bar na frente. Eu cheguei no sábado de madrugada com o caminhão cheio. O Daniel levantou no domingo de manhã. Mãe, eu vou procurar uma igreja. Nossa, eu quase uma surra. Quem caçar a igreja, menino? Tô cheio de mudança, vi você caçando a igreja. Mas aí a Luísa foi com ele. E vieram e acharam o princípio da paz. E começaram a frequentar a igreja aqui. O meu Daniel e a Luísa, que ele já tinha levado para Jesus. E aí ele gostava muito de pregar em casa. Ele usava muito, não sei quem lembra aqui, mas ele gostava muito de usar roupinha social. Ele tinha terninho, camisa social, gravata, porque era assim que ele gostava de andar. E aí um dia ele começou a pregar para mim. Eu estava bêbada, de domingo, gente. Pobre era cerveja, macarrão e Silvio Santos. Eu amava o domingo, porque eu podia beber todas. E ele começou a pregar para mim. E aí, estou falando já da minha conversão para vocês. Deus me tirou da minha cidade, me trouxe para cá. E esse menino pregou para mim dentro de casa e me chamou para vir na igreja. Eu vou resumir como foi. E aí eu fui. Era aquele tempo velho. Eu entrei na igreja tonta e fui lá para o último banco. E ele foi lá para o primeiro. E eu fiquei irada na vida porque ele fez isso comigo. Tinha que ficar perto de mim, mas não, ele ficou lá. E o irmão saiu da portaria, o irmão Márcio, um cabelo grisalho, não sei se vocês lembram dele. Ele saiu da portaria e foi ficar perto de mim. Bêbada, né? Cachaceira, né? Opa, tô ganhando aqui, ó. O homem tá aqui perto de mim, ó. Saiu lá do lugar dele para ficar perto de mim, tô ganhando. Mal sabia eu que ele estava me vigiando. Quando veio a ceia, era dia de ceia, eu tô assim cutucando, ô moço, eu posso pegar esse negócio aqui? Aí ele bateu a mão no meu, não, minha senhora, fica quietinha, não precisa não. Aí eu fiquei lá quietinha, eu peguei lá a ceia, e aí ele estava fora para casa. Eu jogava no lixo todos os dias. Na hora do almoço, se eu não tinha uma cerveja, eu falava, Luísa, vai no São Rosário buscar uma cerveja. Ela chorava, porque ela já era crente.
E aí eu falava, mas não, fica sem almoço. Se não tiver para me beber, vocês também não vão comer. E aí, tadinha, ela saía chorando e ia buscar a cerveja. Só que naquele domingo seguinte, eu tomei banho, esperando o Daniel me chamar, e o Daniel me chamou, e eu fui para a igreja. Quando eu coloquei o pé na igreja, eu olhei para trás. Eu não tinha bebido, eu não tinha fumado, eu não tinha jogado nem no bicho, nem na casa lotérica onde eu ia quase todos os dias e deixava 80, 100 reais. Ali ficava meu dinheiro. A glória de Deus. Eu não bebi, eu não fumei, eu não joguei. Dá uma glória a Deus, porque tem gente dormindo. Dá uma glória a Deus, porque o que eu estou falando aqui não é para glorificar o nome do diabo, nem muito menos para me glorificar, mas para glorificar o Deus que eu e você serve. Por isso nós temos que glorificar o nome do Senhor. É para isso que servem os testemunhos, queridos. E eu estou falando com vocês algo transformador, algo de mudança, algo que Deus fez na minha vida, mas também na vida dos meus filhos, da minha família. Uma pessoa que é transformada dentro de casa atinge toda a família. Creia nisso. Este é um dos milagres. Amém, queridos? Daí eu me trouxe para a igreja, aceitei Jesus, e com 4 domingos eu levantei a minha mão para o Senhor e aceitei Deus. Nunca mais eu deixei de vir à igreja. Nunca mais. Em todos os cultos eu vinha. Tinha oração aqui todos os dias, 7 horas da manhã, eu vinha. Tinha tarde da vitória, eu vinha. Tinha culto na quinta, na terça, na sexta, eu vinha. E eu fui me enchendo do Espírito Santo. Eu converti genuinamente. E eu posso confessar a vocês que aquele primeiro amor permanece para sempre. Porque eu amo Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele não precisa de ninguém para defendê-lo. Mas há de quem falar do nosso Deus. Eu amo incondicionalmente esse Deus que me tirou do monte monturo, que me fez sentar ao redor dos príncipes, na mesa dos príncipes, que mudou a minha vida, que mudou a minha história e que mudou a história dos meus filhos, porque eles passaram a ter uma mãe. Mas nós sabemos, né? João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. Nós aprendemos isso. E nós aprendemos também que não pensa você que aceitou Jesus, está tudo as maravilhas. Acabou os seus problemas. Mentira. Mentira, porque se você não tem problemas, se você não passa por nada, significa que você não está tendo uma vida aprovada por Deus. Porque aí o diabo nem mexe com você. O diabo sabe que Deus anda longe da sua vida. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você aproxima desse Deus, o inimigo tenta de todas as maneiras te perturbar, te barrar, te tirar da presença de Deus. Foi só comigo isso? Aí começou a minha luta, querida. Eu aprofundar em conhecer o Deus que me resgatou, em conhecer esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida. E com um ano de convertida, o diabo não satisfeito, mas isso eu falava antes, porque hoje eu falo, devido ao Deus que eu passei a servir, o meu marido me abandonou, me traiu e foi embora de casa, com um ano de convertida. Eu não entendia o porquê, então eu comecei a marchar, a orar, a pedir a pastora Eleone para ir para lá, porque tinha maldição, porque tinha demônio, porque tinha não sei o quê, porque eu aprendi naquela época, os demônios agiam, né? A gente acreditava que era eles que governavam, não sei o quê. E eu orei, eu chorei, eu sofri 8 anos querendo meu marido de volta. Era um casamento maravilhoso. Era um casamento, nós éramos chamados de casal 20, de tão bem que nós nos dávamos. Muito bem. Vivíamos maravilhosamente bem. Era um senhor marido. Hoje é melhor ainda como ex-marido. Somos amigos. Era um senhor pai, é ainda. É um senhor avô. É um homem excelente. Mas prove a Deus trazer
E eu não sabia, minha família não sabia, a família dele não sabia, a nossa cidade não sabia. Ele era tão discreto que ninguém sabia. Mas ele disse que me traía desde os 3 meses de casado. Nós fomos casados há 19 anos. Mas eu não tinha ninguém que habitava aqui dentro que não fosse o diabo. Mas quando o Espírito Santo passou a ter morada em mim, ele não permitiu meu marido mais de me encostar. E aí eu fiquei uma mulher separada, com uma criança de 6 anos, uma de 13 e uma de 14 anos. Queridas, vocês não têm noção do que eu passei. Eu perdi um emprego no mesmo mês. No dia 9, meu marido saiu de casa. No dia 12 era dia das mães. No dia 18, nós estávamos fazendo 19 anos de casado e eu estava esperando uma aliança, porque eu tinha perdido a minha. No dia 23 de maio era meu aniversário. No dia 31 de maio, a empresa me mandou embora. Tudo no ano de 2001. Tudo isso foi simplesmente para me fazer buscar mais esse Deus. Eu vejo às vezes pessoas afastando do Senhor, deixando de vir à casa de Deus, porque, fulano não me cumprimentou, fulano não me tratou bem, o pastor que ele pregou lá foi o que eu contei para ele. Eu vejo pessoas deixando de viver as maravilhas de Deus por coisas tão pequenas, tão miúdas. Eu faço muita visita com o Projeto Gerar, né? E a gente ouve tanta coisa que vocês não têm noção do que o diabo usa as pessoas para tirar eles da presença do Senhor. Vigiem, irmãos, porque o diabo está aqui para isso. Mas prove a Deus, não permite isso na minha vida. Porque quanto mais eu sofria, mais eu estava na casa de Deus. Quanto mais eu chorava, mais eu vinha me alegrar na casa de Deus. Quanto mais me faltavam as coisas, mais eu vinha buscar o pão na casa de Deus. Eu nunca desisti, eu nunca afastei, eu nunca abandonei esse Deus. Nunca vocês me viram fora da presença do Senhor. Eu estou nos Estados Unidos 6 meses. Todos os dias eu ouço o culto, eu vejo o culto aqui da minha igreja, porque eu não entendo a linguagem de lá. Eu nunca faço de Deus. Nunca, queridos. Quem me conhece, quem caminha comigo, sabe disso e sabe do amor que eu tenho por esse Deus. Fiquei sem marido. Meu filho cresceu. Aos 14 anos saiu da presença do Senhor. Aos 18 anos, o meu filho veio me dizer que está homossexual. Foi outro baque. Mas prove a Deus que eu fosse uma mãe de um filho homossexual. Nem todas estão aguentando essa barra. Eu tenho pastores que eu cuido que já pensaram em tirar a vida, porque os seus filhos também foram por esse caminho. Bem, queridas, poderia resumir aqui. Houve a traição, um casamento desfeito, 3 crianças, desemprego, sozinha, longe da família, porque aqui em Belo Horizonte só está eu, a Tereza e o Daniel, que mora no outro bairro. Não tem mais ninguém aqui da família. A minha família é toda unida em Sabará, tem festa toda semana, comemoram coisas toda semana, são hiper unidas. E eu aqui em Belo Horizonte sozinha, eu com a Tereza, meus netos, meu genro, que hoje é meu filho, e o Daniel. Eu quero te dizer uma coisa: viva a situação que você viver, fique firme na igreja, fique firme com Deus, porque é Ele que vai resolver. É Ele que vai mudar a história daquele que você ora, daquele que você busca libertação e salvação. O inimigo tentou me parar, mas ele não conseguiu. E aí veio o chamado de Deus. Eu aprendi esses dias na escola que eu estou fazendo sobre o chamado e a escolha. O ministério que você está hoje foi um chamado de Deus ou você escolheu estar nele? Eu tive um chamado. Eu fiquei no banco mais de 7 anos.
A minha vontade era trabalhar na intercessão. Era o meu desejo. Eu achava lindas as mulheres na intercessão. E a pastora Leônia até deixou eu trabalhar. Mas foi negado. Porque naquela época, eu como mulher separada não podia trabalhar na igreja. Eu sentei no banco novamente e fiquei sendo intercessora de banco. Você pode, querida. Se você não tem nenhum ministério, seja uma intercessora. Intercede pela igreja, intercede pelo irmão que está do teu lado, intercede pelo altar, intercede pelos pastores. Mas seja uma intercessora. Não preocupa com o que Deus tem para você. Eu fiquei no banco esses 7 anos intercedendo. Mas eu tinha um chamado de Deus. Eu tenho que contar isso aqui. Eu sempre trabalhei em empresas grandes. Eu fui metalúrgica, mineira, mulher, prefeitura. Eu sempre tive salários altos, muito altos. E aí eu montei uma empresa para mim. Eu tinha uma empresa de esquadria de alumínios. Eu fiquei alguns anos nela. E eu estava prosperando nela. Tinha muito serviço, muito maquinário, tinha funcionários. Era muito grande a empresa. Mas durante 3 anos e meio, eu escutava profetas falando comigo assim, que era para me fechar para trabalhar para Deus. E eu dizia, claro que não. Eu tinha que provar para o meu marido que eu ia ficar rica. Eu não queria depender dele. Eu tinha que provar, eu vou ficar rica, eu não preciso de você. E a minha empresa cresceu. E durante 3 anos e meio eu escutando isso. E aí, glória a Deus. Meu irmão chegou um dia de Sabará e ele falou assim, é o último recado que eu te mando. Larga tudo e vem trabalhar para mim. Quem é que Deus está chamando para trabalhar e tem fingido que não tem escutado? Quem é que está até hoje sem fazer alguma coisa na igreja? Abra seus ouvidos, porque Deus, Ele não quer ninguém parado. 3 anos e meio Ele me chamou. E aí eu brinquei com meu irmão, que é pastor e é contador. Uai, você não é contador? Fecha então. Com 2 semanas, eu estava com todos os funcionários pagos. Todo o serviço que eu tinha distribuído para os concorrentes. Vendido e perdido, porque vendi para crente e não recebia os maquinários. Distribuído muita coisa. Com 2 semanas. Só que eu fechei na sexta. E todos os concorrentes me ligando. Porque mulher é boa de serviço, né, gente? E os concorrentes me ligavam, vem trabalhar para mim, vem trabalhar para mim. Aí um virou para mim na sexta, eu fechando as costas, traga a sua carteira segunda-feira que eu vou te fichar. E eu levei a carteira na segunda-feira e fui fichada. Queridas, 6 meses trabalhei. Mas Deus me chamou para quê? Trabalhar para Ele. E eu fui trabalhar para outro. E aí surgiu uma ceratocone na minha visão. Eu comecei a perder a visão. E aí eu entendi que Deus me queria parada. Eu parei de trabalhar e fiquei 2 anos sem receber um tostão. Porque Deus precisava me ensinar o que é viver da glória dele. Eu não entendia, mas entendi depois. Eu não podia falar com você assim, quanto custa isso? R$1? Posso ficar mês que vem eu te pagar? Eu não podia, porque eu não recebia um tostão. Durante 2 anos. Até que eu vim conhecer o seguro auxílio-doença. Foi outra história que depois eu conto para vocês. Eu comecei a receber. Só que meu ex-marido, nesses 2 anos, ficou pagando para mim o INSS, que era um INSS alto. E quando eu descobri que eu fui receber, eu só podia receber um salário mínimo, porque ele pagava o mínimo do mínimo. E para acelerar, fiquei 2 anos, fiquei 1 ano e 8 meses recebendo um salário mínimo, vivendo de um salário mínimo. Faltando 2 meses para me aposentar, o governo parou com esse auxílio. Porque eu precisava lembrar que era viver de um salário mínimo. O que era viver da graça de Deus. Queridas, 2 meses depois eu aposentei com um salário mínimo. E hoje vocês veem eu trabalhando, eu viajando, eu sou missionária. Esse é o meu chamado. Ser missionária.
Bom, deixa eu pular esse aqui. Eu recebi, a notícia que eu ia receber um salário mínimo. Mas eu quero te dizer que nunca me faltou nada. Nunca. Eu recebo profetas em minha casa. Eles preferem, às vezes, ficar na minha casa do que ir para o hotel. E pessoas que quem conhece, são pessoas ricas. Eu recebo pessoas milionárias na minha casa. E amigas que eu tenho, assim, que Deus me levou a conhecer nesse mistério. Nunca me faltou nada. Eu sempre tive o melhor para dar. E eu quero te falar uma coisa. Dá glória a Deus. Está aqui uma pessoa que vive da glória de Deus até hoje. Porque o meu salário mínimo, eu pago a minha conta de água, de luz e de telefone. Meu dízimo e minha oferta. Dou premissa. Às vezes eu ligo para um pastor qualquer e eu quero te dar premissa. Eu dou o meu salário mínimo. Não me pergunte como. É Deus. Mas eu quero te falar mais ainda. Eu ganho do batom a passagem de avião. Eu ganho desde então desodorante, batom. Deus mandou uma irmãzinha me dar. Ela chega perto de mim e fala: como é que está o seu desodorante? E eu ganho desodorante, batom, creme. Eu ganho depilação, limpeza de pele, de graça. Porque é Deus que me dá. A irmã, ela tem sido abençoada lá no Florescer, porque ela me honra e Deus honra ela. Eu ganho, queridas, dentista de graça. Eu simplesmente, a dentista chegou, a doutora Luciana, fez um orçamento, vou já terminar, fez um orçamento e a doutora, nossa, a gente é grande no testemunho, e mandou eu sentar depois para poder fazer. Eu falei: que você tá doida? Com salário mínimo, como é que eu vou tratar de dente? Ela falou assim: Deus mandou eu cuidar da sua boca enquanto eu viver e você viver. É para dar glória a Deus, Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. Não me falta nada. Não me falta nada. Hoje eu tenho um bazar virtual na minha casa. Porque Deus me deu um ministério, Projeto Gerar. E eu vou falar rapidinho para vocês aqui do Projeto Gerar. Hoje, Deus me deu. Eu sou missionária. Ungida primeiro por Deus. Depois aqui no altar, pelos meus pastores. Eu sou líder do Projeto Gerar. Onde tem grupos de gerar. Cuidando de mães. Cuidando de pais. Cuidando de filhos. Nós temos grupos libertando, que é para filhos que são mães de filhos que estão na homossexualidade. Nós temos Traz Meu Filho de Volta, para filhos que está em vício, que está fora da presença do Senhor, que está fora de casa, que está em depressão, que está doente. Nós temos Resgatando das Drogas. Só mães, gente, é muito triste, que tem filhos nas drogas, marido nas drogas, irmãos nas drogas. Nós temos quem ora para o esposo. Você é outra. Você não teve seu casamento restaurado e está aí orando para o esposo? Sim, queridas. Porque nesses 8 anos que eu sofri, eu aprendi o que eu deveria fazer e não fiz. E o que eu não era para mim fazer e eu fiz. Então hoje eu posso ensinar essas mulheres. Temos casamentos restaurados. Temos filhos libertos da homossexualidade. Temos filhos livres aí de vícios que estão em minhas casas. Nós temos Gerando Fé, que é de mulheres que não podem engravidar. Tem 4 lá que já está embalando seus filhos. Nós temos Gerando Resposta, que é um grupo, todos os meus grupos são nacionais, mulheres de todo lugar e fora do Brasil também. Gerando Resposta, porque nesses grupos não pode pedir, fazer outro pedido, mas Gerando Resposta, você pode pedir qualquer pedido e tem um intercessor orando pelo seu pedido. Nós temos Gerando Estado, nós estamos hoje no Projeto Gerar em 15 estados, orando para mais 2 estados, que é Rondônia e o Espírito Santo. Mas o Projeto Gerar está em 15 estados orando. Tem irmãs aqui que participam do Gerar Minas Gerais. Queridas, eu
Eu faço parte hoje do Ministério da Bússola Identidade, Bússola Sexualidade. Eu hoje, toda quinta-feira, eu ajudo a discipular ex-transexuais. Pessoas que se largaram essa prática e querem Jesus, e querem Deus, e as igrejas ainda não estão preparadas para receber, mas Deus nos levantou e nos preparou para cuidar dessas pessoas. Estamos com jovens, com mulheres, com homens, né? Já tiveram aqui na minha igreja, eu já trouxe aqui, né, uns deles que nós discipulamos. Nós estamos trabalhando, eu trabalho para Deus. Eu estou no aconselhamento desses ex-homossexuais. Eu estou na intercessão e aconselhamento de líderes do Brasil. Tudo isso que eu estou falando aqui é para mostrar a glória de Deus na minha vida. A transformação da mulher alcoólatra, da mulher viciada, da mulher que nem ligava para os filhos. E hoje ama todas as pessoas que estão ao redor. Eu cuido com carinho, eu cuido com amor de drogados, de alcoólatras, de viciados, de pessoas que estão nas práticas que não deveriam estar. Essa é a transformação do Deus da nossa vida, do Deus da minha vida. E eu estou pulando aqui. O primeiro ministério que Deus me deu é ser mãe, é ser avó, é ser sogra, é ser irmã, serva e evangelista, porque eu amo ganhar almas, amo cuidar de almas. E eu quero dizer mais, querida. Se você está sem fé, se você está com a vida financeira, com problema na vida financeira, aprenda a ofertar. Porque se hoje eu tenho, se hoje eu ganho, se hoje um salário mínimo me permite às vezes tirar até R$200 para dar uma premissa, ou uma oferta, ou uma ajuda, é porque eu aprendi a semear. Você nunca vai ouvir eu falar que eu não compro a rifa do seu ministério. Eu não dou um tostão para ajudar, não dou. Você não vai ouvir eu falar, porque pela fé eu falo, pode contar comigo, irmã. E quando eu passei a semear, Deus passou a semear na minha vida. Eu sou uma mulher próspera, porque eu aprendi a semear. Então, queridas, quer ver o seu milagre? Aprenda a semear. Eu passei, depois que eu passei a ofertar, a receber. Vem dinheiro para mim de onde vocês nem imaginam. Nem imagino. Eu não vou contar aqui agora, porque é coisa assim tremenda para mim estar contando em outro testemunho. Eu aprendi a fazer, a ir de encontro ao chamado, a dizer sim sempre. Sempre. Vocês podem perceber aqui, quem vê assim, que missionário é pidona. Mas todo projeto que eu levanto para arrecadar, seja qualquer coisa que for, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Eu quis abençoar a pastora, mas eu poderia ter passado o cartão e eu pagar sozinha. Mas eu queria que mais pessoas fossem abençoadas. E eu tenho certeza que você que abençoou o presente da pastora, se ainda não recebeu, prepara, porque o seu milagre vai chegar. Deus vai semear na sua vida, como Ele tem semeado na minha vida. A dizer sim sempre, a deixar o que eu podia fazer. Quantas vezes eu deixei a minha cozinha cheia de sabão para me atender o chamado, para me atender o pedido de um pastor ou de uma irmã que queria que eu fosse com ela morar em algum lugar. Quantas vezes eu liguei a panela do arroz e do feijão e saí para cumprir o chamado? Querida, vocês não sabem que valor tem isso para Deus. Aprendi a dividir, aprendi a amar, mesmo quando eu fui humilhada, quando eu fui tratada mal, quando me criticaram pelo meu jeito de ser, pela maneira que eu lido com o ministério, pela maneira que eu corro, mesmo quando criticada, eu continuei perseverando e amando essas pessoas. Ame, sem olhar a quem, sem pensar no que essa pessoa fez na sua vida. Eu aprendi que dízimo, bênção, fidelidade, prosperidade não é só financeiro. É também entregar o seu tempo, a sua vida, a sua casa para Jesus. A minha casa é um celeiro de profetas. Nossa, eu amo quando as irmãs vão na minha casa. Deus é fiel, queridas. Quer ver o
o Deus do milagre. Deus disse: diga que eu sou o grande eu sou. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, eu sou o soberano, o poderoso. Eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos. Vá com essa autoridade, que eu vos libertarei. Vou pular, vou parar por aqui. Mas eu quero te dizer, se você tem um desejo de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, seja conhecido, vai trabalhar com Deus, sem olhar como está. Fica de pé, irmãs. Eu tenho certeza que deu sono, mas saiba que Deus, Ele quer mudar a sua sorte também. Deus quer mudar a sua história, a sua casa, o seu filho, o seu marido, a sua empresa. Deus quer fazer um milagre em todas as áreas da sua vida. Basta você crer, basta você esperar no Senhor. O segredo não está só em entregar e confiar, mas principalmente em esperar. Espera no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém, queridas? Me perdoa pelo tempo, mas saiba que esse Deus que mudou a vida dessa mulher alcoólatra, dessa mulher viciada, dessa mulher que não estava nem aí para a família, para seus filhos, o mesmo Deus que me fez hoje missionária, ganhadoras de alma, alguém que está hoje conhecida no Brasil. Eu tenho pessoas no Japão, eu tenho pessoas no Canadá, em Angola, eu tenho pessoas em Texas, Holanda, pessoas que estão lá falando: vou trazer você aqui, eu vou te trazer aqui. E eu digo: amém. Me leva, Senhor, por onde o Senhor quiser. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém, queridas? Eu queria orar, eu queria deixar a minha oração, mas eu quero te lembrar que a primeira oração é essa: eis-me aqui, Senhor. Vamos falar? Eis-me aqui, Senhor. Creia nessas palavras e deixa Deus te usar. Senhor, Deus de poder e glória, Deus amado e querido, estamos nos colocando aqui, Senhor Jesus, de pé, para poder, Senhor Jesus, glorificar o teu nome, para poder dizer que o Senhor é o grande eu sou, é o Deus que mudou a minha vida, é o Deus que pode mudar a vida daquele que está perdido, daquele que está cativo, daquele que está nas drogas, no alcoolismo, que está na prostituição, daquele que está, Senhor Jesus, preso nas cadeias físicas, nas cadeias emocionais. Tenha misericórdia, meu Pai. Só no coração dessas mulheres aqui nessa noite. Só no coração dessa mãe aflita, dessa esposa, Senhor Jesus, que sofre com a situação da sua casa, do seu marido. Pai, um dia o Senhor atendeu as orações da minha mãe, atendeu as orações dos meus irmãos, e hoje eu estou aqui para dar um testemunho da mudança que o Senhor pode fazer, da mudança que o Senhor fez. Eu tenho que te louvar, te engrandecer e dizer: meu Pai amado, Tu és soberano sobre a minha vida, sobre céus e terras, sobre a vida das irmãs, sobre o lar de cada uma aqui, meu Pai. Muda a história daquele que ela tem orado por ele. Muda a história daquele que nós temos orado para que esteja aqui, sentado nessa cadeira, Pai. Nos faz evangelizar.